Olá, boa noite, Sueli. Boa noite, minha convidada, a doutora Rita, já chegou. Aguarde um pouquinho, enquanto o pessoal tá entrando. Boa noite, Tata Martins, Ana Maria, Kátia, sempre presente. Sueli também. Sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira. Estamos começando mais uma live sobre zumbido, sempre com um convidado diferente, sempre com um especialista diferente. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bem? Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. E hoje a minha convidada especial é a doutora Rita, que é de Curitiba. Ela é especialista em zumbido e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o perfil, a personalidade, né? O que a gente pode falar aí para vocês sobre este tema em relação às pessoas que têm zumbido. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu trabalho com zumbido há quase 20 anos. Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre com o tema de zumbido. Atualmente eu sou pesquisadora do grupo de pesquisa em zumbido, aqui do Hospital das Clínicas também. Tenho um consultório aqui em São Paulo, faço atendimento presencial e por teleconsulta. Sou também docente de algumas pós-graduações e dou cursos também para fisioterapeutas, dentistas e ministro curso de mindfulness para as pessoas que têm zumbido. Então, pelo que vocês estão percebendo, é uma paixão que eu tenho, que é realmente poder ajudar, aliviar, tratar e, por que não, até mesmo tirar o zumbido de algumas pessoas aí, né? Bom, quem tiver aqui pela primeira vez, dá um like para eu saber que você tá aqui pela primeira vez, tá bom? E vamos lá, eu vou chamar aqui a minha convidada especial. Vamos ver aqui, doutora Rita. Opa, peraí. Foi sem querer. Pronto. Já chamei, vamos aguardar. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Tá me ouvindo bem? Tá me enxergando bem? O vídeo tá bom? Tá super bem. E você aí também? Também tô te ouvindo, tô te vendo direitinho. Conexão aqui tá ótima. Doutora Rita, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Foi é uma honra para mim ter você aqui, uma grande especialista no assunto, né? Sempre aí presente em grandes congressos, aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu te vejo, né? E hoje estamos aqui, né, nesta live, né, toda terça-feira, hoje como minha convidada especial. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, falasse um pouco da sua formação, né, aonde você atende e também da sua formação profissional. Muito boa noite. Karina, você tá me enxergando bem? Que aqui eu tô com a minha Tá imagem. escuro, tá Pois escuro. Tava claro, não sei o que eu fiz que ficou assim agora. Ué, A luz do teto, como é que tá? tá tudo aceso, tá tudo em ordem. Ué, Tá meio escurinho. porque tava claro. Eu tô pondo tudo certinho aqui. Eu vou melhorar, peraí. Tá. Gente, só um minutinho que a doutora Rita vai fazer alguma coisa aí. Não. Oi? Melhorou? Então algum abajur. Agora melhorou um pouquinho mais. Melhorou um pouquinho. Tá dando para enxergar. Pelo menos o áudio tá ótimo, então isso é muito importante, né? Pois é, porque tá tudo ligado aqui. Sei lá o que aconteceu aí. Paciência, vai na sombra, então. Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Bom, mas tá então, tranquilo. Boa noite para todo mundo. É uma ocasião muito especial, né? Estar aqui com você, Karina, e com todo mundo que tem uma relação de amizade, né?
com o zumbido, com os ouvidos, né? Que tem interesse em aprender, tem interesse em tirar algumas dúvidas. A gente está aqui para isso, para conversar sobre o zumbido e outras coisas relacionadas ao ouvido. Eu sou médico otorrinolaringologista, eu tenho já 37 anos de formada, já faz mais de 30 e poucos que eu trabalho só com otoneurologia, que estuda, que trata os pacientes que têm problemas do ouvido, especialmente problemas do labirinto, né? Então aí é que entra a perda de audição, o zumbido, a tontura, né? A sensibilidade a sons. E foi aí que eu... Ai, meu Deus, eu tô me perdendo aqui no negócio. E foi aí que a gente entrou no estudo do zumbido e estamos aí até hoje, né? Isso. E o seu consultório fica em Curitiba? Eu tenho consultório aqui em Curitiba, eu trabalho no Hospital das Clínicas, né, na Universidade Federal do Paraná. Eu tenho um ambulatório de zumbido e um ambulatório de otoneuro geral. E atividade de pesquisa lá na universidade, com os residentes, com a graduação. É movimentado. Bastante, isso aí, por isso que tem tanto conhecimento. Agora, uma E pergunta que eu procura... sempre. Ah, Diga. agora, uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados aqui. A pergunta é possível um zumbido ser curado? É possível uma pessoa deixar de ouvir o zumbido? Como o zumbido é um sintoma, né? Que é causado, tem alguma causa por trás dele. Ele aparece como a dor, né? Ele aparece como o sinal da febre, né? Nós temos que procurar de onde ele vem. Então, existem zumbidos cuja causa é completamente tratável. Uma coisa simples que gera zumbido é cera entupindo o ouvido. Você tirou a cera e o zumbido vai embora. Você desce a serra, tem um zumbido. Equalizou a pressão, o zumbido vai embora. Você está com uma dor de ouvido com otite, tratou a otite, o zumbido vai embora. Existem várias situações em que a gente pode, sim, resolver o problema do zumbido. Inclusive, o zumbido relacionado à parte muscular, com dor, com pontos de dor, né? Cabeça, pescoço, na face. Quando você retira a interferência dessa musculatura que está comprometida, o zumbido também vai embora, né? E se nós pensarmos em questões que, como o cérebro interpreta, né, a sua sensação de estar escutando aquele barulhinho, nós temos também como atuar aqui na parte cerebral para filtrar, para cancelar a percepção do zumbido. E o paciente deixa de perceber. Sim. Tanto que tem um estudo, né, que foi publicado agora, da Caroline Valim, da Tani, falando sobre alguns casos de cura, e dentre esses pacientes estavam aqueles que tinham perda de audição e utilizaram um aparelho de amplificação, né, sem ser o do gerador, e eles relatam casos realmente de cura de zumbido até hoje. Então, muitas pessoas perguntam, né, mas para aquelas pessoas que têm perda de audição, nós estamos condenados a ficar com o zumbido para sempre. Então, eu sempre falo agora sobre esse estudo aí, que é o que está mostrando no paper, tá lá tudo certinho, falando que isso é possível também. E eu sempre faço essa pergunta, porque a gente sabe, né, doutora Rita, a gente que trabalha muito com pacientes com zumbido, vira e mexe, chega no meu consultório falando: Karina, me falaram que zumbido não tem cura, zumbido não tem tratamento. E a gente precisa se acostumar com ele. Então, eu acho que eu quero usar muito esse espaço aqui do Instagram, das lives, para poder a gente quebrar esse tipo de crença limitante tão antiga e que não tem necessidade nenhuma de, até hoje, os profissionais continuarem falando e repetindo esse tipo de frase, né? Então, aqui no nosso grupo, ó, nesses seguidores, a gente tem pessoas com zumbido e a gente tem profissionais. Então, para os profissionais e para as pessoas que têm zumbido, é isso. Zumbido pode ser curado, na maioria dos casos melhora, se for bem tratado, conduzido por um profissional, né? E é isso, tá bom? Agora vamos para a segunda parte, que é se você teria algum caso clínico de algum paciente seu que eliminou o zumbido. Temos sim. Como a gente vai acompanhando o paciente, né, ao longo do tratamento, então são pacientes que ficam com a gente um bom tempo, então você vai fazendo os exames, você vai seguindo tanto as queixas, a parte clínica, como também a avaliação audiológica
e tem que combinar uma coisa com a outra. Até que existem casos em que realmente o paciente testa, não percebe o zumbido, a gente faz exame, o paciente não está percebendo o zumbido, mesmo em ambiente de cabine, né? E ao longo da vida e dos dias, ele deixou de perceber o zumbido, ele não tem uma referência mais, mesmo que ele esteja no local de silêncio, mesmo que ele fique procurando o zumbido e ele não percebe. Não é a maioria, mas existem casos que nós temos um resultado neste nível, né? E você dizer que o paciente está sem o zumbido. Ótimo, perfeito. Bom, gente, para quem nunca assistiu essa live, a minha live, a gente tem duas partes. A gente tem a primeira parte onde eu bato papo com o profissional, até para vocês aprenderem um pouco sobre o conteúdo. E a segunda parte, a gente abre para as perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem já colocar algumas perguntas aqui, no finalzinho eu vou voltar para responder junto com a doutora Rita. E também, se quiser colocar aqui onde tem essa interrogação aqui, esse quadradinho, vocês podem mandar inbox aqui, que depois eu vou lendo. Joia? Então, não se preocupe que a gente vai ler todas as perguntas, tá bom? Doutora Rita, bom, é um tema, assim, muito interessante. Muita gente ficou interessado. E uma das coisas que mais me fez lembrar, né, quando eu te chamei para essa live, foi um estudo que vocês realizaram, que você mostrou num congresso que eu assisti, falando sobre zumbido e culpa. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse estudo e o resultado desse estudo. Então, como os pacientes com zumbido têm um perfil, né, de comportamento, de queixas, bastante peculiar, né? E tem algumas causas desse zumbido que a gente nota mais ainda essas características psicológicas, né, e comportamentais dos pacientes. Nós tivemos, junto com a neurologia, a ideia de fazer... Nós já tínhamos feito um estudo anterior sobre zumbido e dor crônica, né, em mulheres com doença crônica, com fibromialgia, com artrite reumatoide. Depois fizemos um estudo de zumbido, de sensibilidade auditiva e dor crônica. E aí veio a ideia de juntar pacientes com dor crônica, pacientes com zumbido crônico e sentimento de culpa. Porque até a palavra pain, no inglês, né, significa dor, mas na verdade o significado dela é punição, é castigo, né? E a questão hoje dos pacientes que têm sintomas crônicos, que se sentem desamparados, que se sentem fragilizados em termos de buscar muita ajuda no sistema de saúde e demorar muito para fechar um diagnóstico, porque são sintomas como a dor e como o zumbido, né? Então, eles muitas vezes já têm tanto isolamento familiar, isolamento social, já estão desempregados, já não tem mais uma autoestima, né? A gente quis perceber se isso realmente puxa para o lado da culpa, né? O que tem de traços de personalidade que nós podemos juntar com com a dor e o zumbido, como ansiedade, depressão. Então, nós pesquisamos isso na população de dor crônica, zumbido crônico e indivíduos que não tinham nem dor nem zumbido. E é muito curioso, porque a culpa, ela é vista como, além do sentimento de punição, mas ela não depende de você ter feito um ato errado, de você ter descumprido alguma coisa. Só de você pensar que você não fez o bem, pode gerar culpa dentro de você. Então, esse é um tipo de culpa. Existe a culpa que você tem de não estar aproveitando a vida, de estar perdendo oportunidades, de você não estar trabalhando, de você não estar acompanhando a tua família. Esse é um outro tipo de culpa, né? Então, nós pesquisamos e notamos o seguinte, que não existe uma diferença significativa entre a culpa de quem tem zumbido e de quem tem dor crônica, comparado entre eles. Ambos têm um sentimento de culpa, mas eles têm mais culpa do que os indivíduos que não têm nem zumbido nem dor, né? E essa culpa do sentido de autopunição, do sentido de que eu fiz alguma coisa errada e eu tenho que me punir, isso foi bastante visível nos pacientes com zumbido. Então, são pacientes que eles já estão judiados pelo tempo que demora para entender o que está acontecendo com eles, né?
ainda quando recebem um diagnóstico, muitas vezes escuta isso que você falou, que não tem o que fazer, que vai ter que se acostumar, que não tem cura. Então, existe um reforço negativo muito grande. E no sistema nervoso central nosso, lá no cérebro, nós temos capacidade de ativar vários caminhos. E um dos caminhos é colocar na parte de sentimentos, da parte do perfil psicológico da gente, mais lenha na fogueira. Então, se o indivíduo já tem traços, né, do perfil psicológico, traços de personalidade, de somatização, daquela sensação de gostar de ser infeliz, de ter muita dificuldade em lidar com problemas, né, que são pessoas que às vezes não sabem, não têm as ferramentas para lidar com situações mais sérias, esses são os que vão sofrer mais. Então, foi um estudo Sim. muito interessante. Eu lembrei, quando eu vi o seu estudo sendo falado no congresso, eu lembrei de um paciente, de alguns pacientes meus, que eu falava, gente, mas por que será que tem esse sentimento de culpa, né, nos pacientes com zumbido? E aí eu fiquei muito mais atenta no discurso deles no momento da minha avaliação. E eu notei, doutora Rita, que alguns me falavam assim, olha, Karina, eu me sinto culpada, às vezes, pelo fato de eu poderia, se eu não, de repente, eu não poderia ter cuidado mais da minha audição. Eles me falaram isso. Então, eu tentei entender. Eu falei, mas me fale mais sobre isso. Eles falaram assim, por exemplo, sei lá, de repente, se eu tivesse usado menos fone, se eu tivesse protegido mais o meu ouvido, quando eu estivesse num ambiente muito barulhento. Então, foi aí que eu comecei a compreender um pouco mais também desse sentimento de culpa, né? Então, foi muito interessante esse seu estudo, você ter falado e eu ter prestado mais atenção nesse aspecto. E se você entrar um pouquinho mais adiante, você vai ver as características, né, que tem fatores assim preditores disso, né? De pacientes que têm a depressão, que têm principalmente ansiedade, que têm traços de personalidade de ser mais pessimista, né? Outro fator que interfere muito nessa questão da culpa é problema de sono. A privação de sono é um fator preditor, sabe, para a relação de culpa e zumbido. Então, a gente tem na verdade, é ouvir o paciente. Né? O paciente que chega com queixa de dor e com queixa de zumbido é um paciente que nós temos que deixar ele falar. Né? Além do que esses sintomas são comuns a outras situações que são típicas de um funcionamento mais sensível do cérebro e que ele sensibiliza, dá ordens, tem interpretação diferente de várias outras partes do corpo. Então, não é só o zumbido. Você pode estar diante de um paciente que tem zumbido e ele tem um intestino mais sensível, ele tem alergia à alimentação, é um paciente que tem dor generalizada, é um paciente que tem uma bexiga nervosa, aquela bexiguinha que está sempre doendo. Então, tem outras coisas que tem enxaqueca, que tem enjoo quando sai num carro para viajar. Tudo isso pode estar fazendo parte do mesmo quadro. E essas pessoas, elas têm uma sensibilidade psicológica, né? Como é que eu vou dizer? Uma dificuldade de lidar com as situações por terem desenvolvido essa questão de ansiedade ou de terem problemas cognitivos de atenção. A pessoa fica vigiando o tempo inteiro suas reações corporais, as suas sensações, e aí entra a perceber o zumbido, o tempo todo fica procurando. Né? E isso vai gerando culpa, porque a vida vai passando e eles estão sem diagnóstico, sem viver. Né? Isso Sim. não é legal. Tem um estudo muito interessante de 2017, feito por um grupo da Austrália, onde eles tentaram compreender o perfil psicológico das pessoas que sofriam com zumbido comparado com o grupo controle, por exemplo, né? Que a gente sabe que em torno de 15 a 20% nos procura ajuda, que sofre. Mas, graças a Deus, a grande maioria das pessoas que têm zumbido não ficam nesse estado de sofrimento. E daí eles listaram algumas características, né, para vocês que estão nos assistindo. Eles colocaram o seguinte, que as pessoas que geralmente sofrem pelo zumbido, eles têm o que chama de neuroticismo, né, que é a tendência a experimentar emoções mais negativas, né? Tem uma baixa extroversão, isto é, as pessoas que sofrem com zumbido são menos sociáveis, evitam um pouco mais a socialização,
tem uma alta reação ao estresse e à ansiedade, tem menor autocontrole diante dos problemas, menor sensação de bem-estar e também se sentem vítimas da má sorte. É como se fosse assim, um raio caiu aqui na minha cabeça e por isso agora eu tenho zumbido. E o que a doutora Rita falou, que eu percebo muito na minha prática clínica, porque eu pergunto diretamente para essas pessoas se elas se sentem pessoas mais otimistas ou se a régua vai mais para o pessimista. E a grande maioria dos meus pacientes, disparado, que vão atrás de ajuda para zumbido, eles falam que, ó, Karina, ou ele é pessimista ou a régua é mais para pessimista. É muito interessante. E, doutora Rita, eu queria te fazer uma pergunta. O que você nota na sua prática clínica em relação ao THI catastrófico? Se você percebe que é mais comum em homens ou mulheres, eu faço essa pergunta porque eu fiz um levantamento no meu banco de dados pessoal. E teve uma tendência. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência. Pegando o gancho do que você tinha falado, essas pessoas que são mais pessimistas, né? Elas não conseguem enxergar sol quando tem sol, elas não se permitem curtir a vida, né? E isso é um componente da culpa, né? Ou elas fazem o contrário, porque elas têm um controle de autoestima que está muito baixo. Ou elas fazem o contrário, elas viram tarefeiras, elas arranjam muita coisa para fazer para não ter que enxergar esse problema e para ter uma autoafirmação, para conseguirem se suportar. Isso também está relacionado com o sentimento de culpa. Agora, em relação ao THI, esse estudo da Austrália, que foi uma revisão sistemática, uma meta-análise muito bem feita, né? Ali o neuroticismo, a catastrofização, né, que esses pacientes têm uma tendência a fazer. Quando você faz o THI, eu já tinha uma ideia que as mulheres entravam mais nessa, até porque a síndrome de sensibilização central, ela contempla muitas situações que são mais femininas, como a dor pélvica, como o ovário policístico, como o lúpus, como a síndrome do movimento, a desautonomia, esses desmaios, tudo isso é mais prevalente na mulher. Porém, eu tenho mudado o meu pensamento, porque os mais catastróficos têm sido os pacientes, os homens, sabe? Os pacientes Exata! Nossa, bateu assim, ó. Tira e queda comigo. Eu tenho notado uma catastrofização muito grande no grupo de homens e em relação à idade. Quanto mais jovens, mais catastróficos. Eu noto como se eles não soubessem muito lidar tão bem com uma situação que aparece de repente na vida delas, comparado com uma pessoa mais um adulto que já passou por muitas coisas na vida. Eu penso, Karina, que tem duas faixas etárias assim, mais sujeitas a essa situação. Os jovens, evidentemente, porque não têm as ferramentas para lidar nem com o que vai ser da vida, né? Está muito difícil para eles hoje terem um norte. Então, qualquer coisa que saia daquele normal, né, daquela homeostase deles, fica mais difícil deles lidarem. Mas existe uma faixa etária das pessoas que estão já com alto grau de desenvolvimento profissional, que já conquistaram as suas coisas básicas da vida e que, neste momento, principalmente deste ano especial que a gente está vivendo, se deram conta de que a vida não está ganha ainda, né? Tem muito desemprego, tem muita situação familiar, tem muito convívio com a família que mudou, e isso está trazendo para essa faixa etária muitos problemas, inclusive desse auto-perceber, né? Só um minutinho, Gilberto, live em casa, assim, né? Nós estamos com um cachorrinho de 2 meses que está destruindo lá dentro, sabe? Porque ele quer, acho que vir aqui na live. O nome dele é Bonovox. Ai, meu Deus! Na live. Imagina, assim, coisas da casa, coisas da pandemia. Tranquilo. Então,
É, tranquilíssimo, né? Então, eu concordo com você que os homens realmente estão com uma menor capacidade de lidar com essas situações. Até porque eles não estão acostumados a perceber as reações corporais, a se auto-perceber. A mulher já é mais sensível nesse sentido. Então, quando alguma coisa sai fora, né, você vê neve visual, né? É uma coisa que está tendo um diagnóstico mais frequente hoje e que os meninos têm muito, né? Os jovens, que é outra situação que a gente quase não via, que está vendo, e que também é uma sensibilidade do cérebro que está atuando e as pessoas não estão sabendo como lidar. E, infelizmente, muitos profissionais também não, porque eles têm dificuldade de fazer o diagnóstico, né? E essa neve visual tem a ver com o quê, doutora Rita? Tem a ver com uma percepção errada da parte visual, do córtex visual, por ação, né, toda do sistema nervoso central, e que a pessoa ela percebe imagens que na verdade não estão acontecendo na realidade. Não é que nem o zumbido, porque o zumbido existe uma alteração na via auditiva ou perifericamente, né? Existe uma hiperestabilidade na sequência. E a neve visual não necessariamente precisa ter uma perda visual, mas é uma sensação, né? Tá. Não é uma aura, porque não vem seguido de dor de cabeça, mas é uma É, sensação visual e que é muito ruim e que ela fica o tempo todo. tá. Agora, com relação ao manejo desses pacientes, né? Então, no seu caso, você recebendo esse paciente que tem esse perfil pessimista, que tem esse perfil ansioso, outra coisa interessantíssima que eu comecei a ficar muito atenta. Muitas pessoas falam, não, quem me traz... Eu tenho ansiedade por causa do zumbido. O zumbido que me trouxe a ansiedade. Quando eu vou fazer uma retrospectiva do comportamento desse paciente antes do zumbido, a maioria, sim. Nossa, impressionante. A maioria já tem um perfil ansioso desde sempre, independente do zumbido. Você também percebe isso? Eu não consigo dormir por causa do meu zumbido. O paciente tem um insônia crônico, a vida inteira teve problemas para dormir, então não foi o zumbido, não foi a partir do zumbido que mudou, né? Eu tenho muita dor de cabeça, o paciente já tinha dor crônica. Então, essas questões, elas já vêm, elas já são, fazem parte, já vem no pacotinho, já faz parte do paciente. Mas lógico que você tendo uma novidade chamada zumbido, é mais fácil você depositar em cima disso. A abordagem desses pacientes começa, inclusive, na hora da consulta, porque é uma consulta difícil, é uma consulta que você já tem que esclarecer quanto tempo será essa consulta, é uma consulta que, de preferência, não deve ter acompanhante, o paciente deve estar sozinho, para que ele se abra, para que ele se sinta à vontade de conversar, porque nós vamos entrar em várias questões que vai muito além de só ver a pressão, depois, não. O exame físico é secundário. A história clínica é muito rica, é robusta, e a gente precisa conversar com muita clareza, né? Então, começa ali, porque existem algumas pistas já para você saber que a parte emocional ela tem um papel muito importante. Se esse paciente tem tontura, como a doença de Meniere, nós temos um outro perfil, que é o perfil do controlador, é o perfil perfeccionista, né? É um perfil de pessoa que é difícil de aceitar. O zumbido também é difícil de aceitar. Inclusive, nós temos atualmente estudos que contradizem o que a gente vinha fazendo, né? De você não pensar no zumbido, suprimir esses pensamentos do zumbido para que você diminuísse o grau do incômodo e o impacto do zumbido. E hoje a gente sabe que nós podemos aceitar o zumbido, né? Não tirar esse pensamento do zumbido. Pelo contrário, se ele vem, ele veio e a aceitação da dor, a aceitação do sintoma zumbido já é mais de meio caminho andado para ligar chavezinhas cerebrais de cancelamento deste som, que é um intruso, que ele está ali, né? E que você, com pensamentos intrusos, você reforça, catastrofiza e não deixa o cérebro fazer o trabalho dele, porque você manda um WhatsApp para atenção, depois você manda um e-mail lá para a parte da memória, guarda aí para mim, armazena, né? Põe no HD externo aí para você, e vai fechando um circuito que já não depende nem mais da audição.
depende de outras áreas do cérebro. Por isso que é importante fazer uma avaliação. Se a gente percebe já algum traço mais forte de doença psiquiátrica, o paciente já tem antecedente de tratamento anterior, tem doença mental na família, né? Já teve problemas de ideação suicida, que isso é uma pergunta normal na consulta do paciente com zumbido, não tem nada de excepcional, né? Então, a gente pede uma avaliação da psiquiatria. A gente, graças a Deus, eu conto, né, com uma equipe de várias especialidades muito boa. Então, vai para consulta médica e vamos ver se fecha algum diagnóstico. A outra opção que a gente tem, que às vezes é a primeira, é a avaliação e acompanhamento psicológico. Porque existem técnicas, né? Existem maneiras na psicologia, existem linhas de tratamento que são absurdamente bem-vindas para zumbido. Que é a e para terapia cognitiva comportamental, né? isso. Agora, você falou do curso de Mindfulness, né? Então, existem outras coisas, por exemplo, baixar a ansiedade do paciente é muito importante, até para que ele possa dormir, né? Então, técnicas de relaxamento, técnicas de meditação. No nosso estudo, nós levantamos a questão da atitude religiosa, né? O ato de você ter uma religião, você ser religioso, que isso a gente subentende que você tem a crença numa religião, com dogmas, com doutrinas e tudo mais. Ou que você seja espiritualizado, você crê em alguma coisa superior, isso facilita muito, ajuda muito a você ter a sensação do não desamparo, né? E aquilo que você falou também me chama a atenção. Por que eu? Essa é a pergunta que todo paciente faz quando tem uma doença. Por que eu? Justamente comigo. Né? Aí começa a noção do pecado. Eu fiz alguma coisa errada e eu vou ter que ser punido. E do pecado vem a culpa. Então, as nossas convicções e as nossas crenças ocidentais, elas são muito da visão do eu comigo mesmo. É diferente dos orientais, que eles olham para o outro. Né? A Confúcio é outra história. É você não fazer nada de mal para o outro. A gente se pune porque a gente olha para a gente. Eu fiz alguma coisa errada e eu já vou me punindo. Né? Então, a abordagem é muito boa. A medicação ajuda. Né? Existem pacientes que a medicação ajuda muito para tratar um transtorno depressivo maior, uma ansiedade que está com crises de pânico. Né? Nós temos que viabilizar a continuidade da vida mais leve, né? Nós temos que, eu quero que esse paciente enxergue o sol quando ele aparece, ainda mais aqui em Curitiba, né? Não é sempre. Uhum. E outra coisa interessante que eu trabalho muito no curso de Mindfulness, né? Que é em relação a isso, né? Por quê? Né? Então eu falo assim, tenta inverter e faz a pergunta, para quê? Para quê? Qual finalidade esse zumbido veio? E muitas pessoas acabam descobrindo pontos positivos em relação ao zumbido. Que, na verdade, muitos aí que têm zumbido devem estar, como assim? Como assim pensar em algo positivo que o paciente, que o zumbido pode me trazer? Né? E muitos falam, não é, doutora Rita, por exemplo, olha, o zumbido hoje é meu termômetro. Quando ele aumenta um pouquinho, eu sei que eu tenho que dormir mais, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor. E muitos falam, por causa do zumbido, eu mudei completamente meu estilo de vida. Hoje em dia eu medito, hoje em dia eu procuro controlar meu estresse através da terapia cognitiva comportamental. Hoje eu faço atividade física todos os dias. Então as pessoas falam, e isso trouxe uma repercussão positiva não só para o zumbido, mas para todo o contexto da minha vida. Se a pessoa tinha um colesterol alterado, se tinha um triglicérides alterado, se tinha uma glicemia alterada, muitas vezes da pessoa utilizar esse momento aí para tratar o zumbido através de uma dieta, através de atividade física, todos os outros níveis aí que estavam alterados muitas vezes voltam ao normal, né? Então, esses são alguns dos lados positivos que eu já ouvi. Isso não é da minha cabeça, isso eu já ouvi de pacientes meus me falando. Teve uma aluna minha do curso de Mindfulness que ela falou, olha, para mim hoje o zumbido foi como se fosse um presente que eu ganhei. Ela realmente conseguiu verbalizar isso. Você também vê isso, doutora Rita, na sua prática? Alguns pacientes falando sobre esse lado positivo? Como eu sou otoneurologista,
Antes de estudar zumbido, eu já vinha tratando dos pacientes com doença. E a doença labiríntica, ela tem como causas muito importantes e frequentes as questões metabólicas. Então, você sabe hoje que você tem 10, 15 anos de pré-diabetes até você estourar o pâncreas e não produzir mais insulina. Esse é um paciente que começa com tontura, com o ouvido cheio, com sensação de pressão no ouvido, com zumbido. E nós fazemos o diagnóstico de um pré-diabetes só por esses sintomas. Você tem uma tireoide inflamadinha, começou a dar probleminha, não precisa estar caindo o cabelo, ficando sem unha, coração quase parando, para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. O paciente apresenta tontura, que é o principal sintoma, que é o que começa, depois o zumbido. Então, esses pacientes, eles chegam para a gente nessa condição e a gente já faz o diagnóstico. Isso faz parte, a avaliação médica desses pacientes, otoneurológica, inclui a bateria de testes da parte sistêmica, né? Metabólica, hormonal, e a gente encontra. Então, o diagnóstico passa toda semana, tá vindo o paciente e a gente fechando o diagnóstico. Esses vão ter uma facilidade em aceitar o sintoma, porque provavelmente ele vai ficar sem o sintoma. Se ele pisar na bola na dieta, né, se ele parar de tomar remédio, né, então para de fazer a reposição hormonal da tireoide, ele vai voltar a ter sintoma. Mas ele já aprendeu que ele vive muito melhor sem zumbido, sem tontura e sem a doença de base. Né? Então, isso é muito frequente, muito. E são pacientes mais jovens, né? Que estão ganhando anos de vida, né? Exatamente. Muito bom. Gente, eu vou começar a abrir para as perguntas, tá bom? Comece a enviar as perguntas. Pode mandar aqui também nesse quadradinho onde tem a interrogação. Só vou pedir duas coisas. Se vocês puderem printar a tela para colocar nos stories de vocês, marca a minha página, marca a página da doutora Rita para a gente divulgar essas lives que são extremamente importantes. A segunda coisa é, para quem eu responder a pergunta, aperta aqui o coraçãozinho que tem aqui embaixo à direita para agradecer a doutora Rita pela resposta, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui no quadradinho. A pergunta da Patrícia Alves. Doutora Rita, sou novata no zumbido, alternando dias. Isto é, provavelmente o zumbido dela é intermitente. E percebo que nos dias que não tenho zumbido, eu sinto dor no ouvido. Você teria alguma coisa para falar para ela? Tenho várias coisas. Dor num ouvido só, zumbido intermitente, se for numa orelha só, a gente afasta a doença do ouvido. Lógico, tem que saber se você não cutucou o ouvido, se não tem uma cera impactada ali, que possa estar provocando alguma dorzinha. Mas eu não acredito muito. Se a tua audição está boa e o que incomoda é zumbido de vez em quando e dor no ouvido, presta atenção se você não está apertando o dente, se você não tem dor de cabeça nessa região aqui para cima do ouvido, né? Se você não fica tensa, se você acorda de manhã e esse zumbido está pior, se ao longo do dia ele dá uma amenizada, no dia que você está com o zumbido, e no final da tarde ele piora. Isso está com carinha de zumbido de origem muscular e não de origem no ouvido ou na audição. Então, chama muito atenção isso, mas a gente começa a avaliação de zumbido pela audição, pela avaliação médica, exames de audição. Depois a gente vai avaliar as outras causas concomitantes. Aí entra a parte muscular, entra a parte hormonal, parte metabólica, né? Mas a principal causa de zumbido é perda de audição. Né? Perfeito. Então, no caso, tem sim que afastar um problema auditivo. Mas por esses dois sintomas juntinhos, parece ter origem muscular aí. Músculo Tá, então, sim. né? Patrícia, o que a doutora está querendo te informar, assim, pode ser uma disfunção temporomandibular. Veja se de repente você não está rangendo ou apertando os dentes. Nesse sentido, presta atenção nisso, tá bom? A questão é da musculatura que tem na cabeça, que se liga com a musculatura da face, que trabalha numa contração errada e isso leva, em consequência, uma alteração da oclusão dentária e aí, por último, a articulação é comprometida, né? A coitada da articulação, que é vizinha do ouvido, quando ela está comprometida, esse problema muscular já vem de tempo.
Então, quando começa o zumbido, a dor e tudo, é porque está comprometendo aqui, mas na verdade a articulação ela é uma refém, ela é uma coitadinha de consequência. O problema está nos músculos que estão fazendo lá, o tempo. Isso, exatamente. Lembrando que dentro da nossa orelha a gente tem músculinho lá também, que é o tensor do tímpano, tem o estapédio, que às vezes também eles podem agir, né? E produzindo, às vezes, muitas vezes, zumbido, tá bom? Agora a pergunta da Renata Menezes, fisioterapeuta. Ela quer saber do perfil do adolescente com zumbido. Eu acho que é o perfil emocional. Porque lembrando daquele estudo da Tani, Não, que não é ela o fez aqui, né? Não é isso que vem primeiro. O perfil do adolescente com zumbido, presta atenção quantas horas está de fone de ouvido, quantas horas está jogando, porque se ele está referindo o zumbido, a primeira coisa é avaliar a audição. Porque ele pode estar se expondo a ruído que a gente não percebe, porque está direto no fone, né? Existem orelhas mais sensíveis, existem perdas de audição muito sutis, mas que o adolescente refere já ao zumbido, ele não vai referir que está com dificuldade para ouvir. Né? A adolescente tem um tumulto hormonal acontecendo. Adolescente hoje é bombardeado de informação o dia todo. Né? Tirando a pandemia, né, que impede um pouco da atividade física, de sair para fazer várias atividades fora, que também é um certo estresse, né? De estudo e tudo. Então tem que ver se o perfil emocional dele é condizente com o comportamento dele, se ele adquiriu esse zumbido agora nesse ano, se isso tem a ver com o confinamento nosso, porque as crianças e os adolescentes estão comendo porcaria o tempo inteiro em casa, a gente não tem o que fazer com eles. A obesidade aumentou nas crianças e nos jovens, porque está todo mundo em casa, né? Sedentarismo. Sedentarismo, exatamente, bem lembrado, né? Não estão fazendo as atividades esportivas, físicas, até de colégio, e ainda por cima fica o tempo inteiro com o fone ali na frente deles, quer dizer, convidativo, né? É difícil para a gente controlar. Mas então, Renata, veja se existe mesmo essa queixa, seria bom fazer uma audiometria para a gente já tirar, né, da dúvida se tem alguma coisa auditiva e verificar se o comportamento dele mudou, se as coisas estão como eram antes, se ele está dormindo no horário certo, acordando no horário certo, se não está todo torto, porque nada impede que o adolescente tenha um zumbido muscular também, né? Tem dente trocando, às vezes, né, um pouco mais jovem, usa aparelho, né, nos dentes, está fazendo um tratamento ortodôntico, tudo isso tem que levar em consideração. Perfeito. Muito bom, muito bom. Um comentário aqui do Iohan56. Ele falou assim, eu acho que quando eu estava falando sobre as pessoas que ficam com o zumbido baixinho, e eles falam assim, o zumbido é meu amigo, o zumbido se tornou algo positivo para mim. Aí é como se ele estivesse dizendo assim, mas o que adianta se o zumbido continua? O que você teria de interessante aí para falar para esse paciente, para esse seguidor, doutora Rita? Vira e mexe dá na mesma coisa. Zumbido não é normal. Se ele tem zumbido, ele tem que procurar saber da onde que vem, né? Se ele tem um zumbido que não incomoda, ele está dentro da maioria das pessoas que tem zumbido. Mas isso não quer dizer que a audição dele esteja normal. Isso é muito frequente. O paciente pode ter tido uma lesão auditiva bem antiga, por exposição a ruído, né, do trabalho ou de lazer, e que aquela perda ficou, e ele talvez passou um período da vida até que nem percebia zumbido, e ao longo do tempo adicionam-se outros problemas. É um colesterolzinho que aumenta, é uma glicemia que aumenta, e aí ele provoca o aparecimento de zumbido. Mas ele também não incomoda, porque ele não se sente doente, ele não se sente prejudicado pelo zumbido, porque ele é facilmente mascarado durante o dia, pelos outros sons, pela atividade cognitiva que ele está fazendo. Então, isso não é normal. Então, eu aconselho procurar um otorrino para fazer avaliação da audição. Se tiver tudo bem, se tiver alguma sequela de uma perda antiga, não precisa pôr aparelho, e ele está com o zumbido na boa, não tem o que fazer. Viva, toque vida, que realmente não quer dizer perigo nenhum na sua vida. Né? Toque Não. vida.
se fosse uma pinta nas costas, uma cicatriz que ele arranhou quando era criança e cortou o joelho, e pronto, acabou-se. É assim que a gente. O cérebro já está lidando com isso como se fosse uma cicatrizinha. Johan, se a gente for pensar de uma forma meio dicotômica, se você tivesse duas opções, digamos assim, você não sabe se o zumbido ele vai sumir um dia na sua vida. A gente não tem essa bola de cristal, né? Nem o profissional, nem quem tem zumbido. Então você teria duas opções, né? Ou ter o zumbido e ficar revoltado, ficar com sentimentos ruins e brigar com esse zumbido o tempo inteiro, se emaranhar com esse zumbido o tempo inteiro, como se fosse entrando numa areia movediça, que quanto mais você tenta lutar, quanto mais você não quer ele na sua vida, você vai se emaranhar, você vai se afundando. E tem a segunda opção, que é a opção de tentar fazer as pazes com esse sintoma, por mais que ele fique. Às vezes acontece sim, em muitos casos acaba ficando, mas o que a gente tem de bom é que quando a pessoa trata, melhora do zumbido, melhora do volume, melhora da percepção, quando é tratado corretamente. Então, você pensa, dorme hoje pensando nessas duas possibilidades. Se você quer manter esse zumbido e quer continuar sofrendo, ou se você quer se abrir para uma nova possibilidade para tentar colocar esse visitante inesperado que chegou na sua casa interna e que está aí do seu lado e que você precisa realmente sentar com ele, conversar com ele e acolher esse sintoma aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, doutora, o zumbido relacionado à otosclerose é uma pergunta da Débora Mattioli. Pode ficar mais forte conforme a progressão da doença? É que hoje meus zumbidos não me incomodam. Débora, o zumbido não tem relação direta com o nível e o grau de perda de audição, independente da causa da perda. A otosclerose, você sabe bem, eu te conheço, tem uma perda de audição, né? Causa perda de audição, por isso causa o zumbido. E não quer dizer que se o zumbido um dia está mais alto, outro está mais baixo, que a tua audição vai flutuar. Não, na otosclerose não acontece essa flutuação. E também não quer dizer que vai progredir a tua doença. A doença vai progredir conforme a história natural dela para você, para essa orelha que está incomodando o zumbido. Independente se você tem ou não tem zumbido. Tem pacientes que têm otosclerose e não percebem o zumbido. Tá? Então, não se preocupe. A evolução da doença ela não está condicionada a como você percebe o zumbido. E, inclusive, Perfeito. porque se você melhorar a audição, colocar o aparelho auditivo ou fizer a cirurgia, a tendência do zumbido é melhorar. Tá, muito bom. Bom, a Fran Borman, você vê que piorou o zumbido com o Covid? Fran, dá uma olhadinha na minha postagem hoje que eu fiz, na minha postagem principal lá no feed, falando sobre esse aumento e falando das possíveis relações, o que é que pode estar causando, que é essa questão toda de falta de atividade física, abuso de doce, ficar muito tempo em jejum, as pessoas estão usando mais fone de ouvido na quarentena. Então, essa relação com a pandemia. E a relação com o Covid, doutora Rita, seria talvez, às vezes, uma medicação e o Covid as pesquisas estão tentando mostrar se é uma neurite, né? O que você poderia falar sobre a Covid mais especificamente? Se o paciente confirmou que, né, que está ou teve Covid, ele pode ter, tanto assim, se foi tratado, ele pode ter um efeito colateral da medicação, né, que isso pode dar zumbido bilateral e tal, ou o paciente pode ter tido uma complicação neurológica, assim como ele perde o olfato, né, como ele fica com o olfato comprometido, porque as terminações nervosas de olfato, elas ficam inflamadas, o vírus vai ali mesmo, ele é neurotrópico. Assim como acontece com o olfato, acontece com a audição. Você pode ter a perda de audição, inclusive súbita, surdez súbita, com zumbido, pode ter tontura e pode ter outros comprometimentos, né, de outros nervos e outros locais do cérebro. Né? Então, a capacidade que esse vírus tem de chegar a alcançar o sistema nervoso central já está mais do que confirmado
E se acontecer algum sintoma assim, tem que correr, procurar ajuda, né? Mas pode Perfeito. ser efeito colateral da medicação também, pode ser. Sim. Uhum. A pergunta do Rômulo. Colesterol alto é uma das causas do zumbido? Pode ser causa de mau funcionamento, má alimentação das células lá do ouvido interno, lá do labirinto. Então, essas células são muito sensíveis, elas precisam de oxigenação, precisam de um fluxo de sangue adequado, né, nas 24 horas do dia, são neurônios, são células muito sensíveis. Então, se houver, às vezes, o início de um quadro de colesterol aumentado, que o ouvido interno, o labirinto, sinta-se lesado, você começa com sintoma de zumbido, pode evoluir para perda de audição e pode ter tontura também. Tá. Pergunta da Laura Cel. Tenho lordose cervical inversa, que seria, no caso, uma retificaçãozinha. Isso causaria zumbido? Laura, não necessariamente isso causaria zumbido, tá? Isso teria que investigar a questão muscular e se de repente, lógico, tem alguma coisa a ver com a artéria basilar, se estaria pressionando alguma região aqui da sua cervical. Não necessariamente. É possível? É, mas não necessariamente. Não é uma coisa que é taxativa, né, doutora Rita? O comprometimento da coluna cervical, ele pode estar envolvido, como a Karina falou, numa insuficiência vascular, porque a artéria vertebral, ela leva sangue. Olha o que o Bono está fazendo, é de matar, né? Ele não, é de matar o meu marido, que não está conseguindo botar o Gente, Bono. ele deve estar comendo tudo aí. Não, ainda bem que não sou eu, porque ele também está pegando minha mão. Então, a artéria vertebral, ela sobe aqui no pescoço para levar sangue para a metade de trás da cabeça, que inclui o labirinto. Se você tiver algum problema no caminho entre as vértebras, se fizer rotação, se tiver um bico de papagaio, de tucano, ou uma placa, alguma coisa ocluindo, existe a possibilidade de fazer uma insuficiência que dê sangue para a cabeça, incluindo o labirinto. Isso é um quadro grave, porque ele pode ser precursor de um AVC. Mas só a alteração estrutural da coluna, por si só, não, porque nós vemos indivíduos jovens com raio-x. No raio-x a gente já vê artrose, as Às osteoporoses, vezes até hérnia de disco. hérnias, protrusões, e que o paciente não tem sintoma. O que mais se relaciona é a dor e zumbido e até tontura pela contração muscular, que essa posição incorreta, né, Karina, pode estar gerando uma postura que deixa o músculo contraído e isso sim poderia dar zumbido, né? Esse é o zumbido que a gente vê bastante, é o zumbido de origem muscular. Mas só a coluna, não. A Fátima Pérez, queridíssima, ela quer saber se o zumbido tem algum grau de hereditariedade. Sim, em várias doenças. Por exemplo, a autoesclerose é uma delas. A autoesclerose é uma doença genética, né? Existe marcador genético para a autoesclerose, que é uma doença de produção e reabsorção óssea do osso lá do labirinto e do ossinho estribo. É uma doença genética, né? A doença de Meniere, ela é uma doença que tem marcador genético, né? O envelhecimento auditivo é genético e causa perda de audição. Existem perdas de audição genéticas por síndromes, né? Que o paciente tem já uma perda de audição porque ele é síndrome, por exemplo, síndrome de Down cursa com perda de audição e pode causar zumbido. Então, existem. A parte da genética está evoluindo tanto que muitas coisas que nós dizíamos que não sabíamos a causa, nós sabemos que é genético, né? Talvez ainda falte muito, porque são muitos genes para mapear, mas já tem vários deles mapeados em relação à perda de audição, à tontura, doenças do ouvido, sim. Perfeito. Bom, eu vou fazer um comentário aqui sobre essa pergunta, depois eu vou passar para a doutora Rita. Saúde animal especialidades. A massagem ajuda ou piora? Olha, vai depender da causa do zumbido. Vamos pensar assim, no zumbido somatosensorial. Muitas vezes pode ajudar uma manipulação, a massagem, uma liberação tecidual. Muitas vezes ajuda sim no tratamento. Digamos que não tenha nada a ver com a parte muscular, seja puramente por uma perda de audição. Às vezes, a massagem, digamos assim, no corpo inteiro pode ajudar no sentido de relaxar aquele paciente que está ansioso, está dormindo mal, está deprimido, está triste.
Isso pode ajudar no sentido de que ele fique melhor e ele perceba, de repente, o zumbido de uma forma um pouco mais diferente por ele estar mais relaxado, tá bom? Então, nesses dois sentidos, lembrando, o zumbido somatosensorial pode sim, é um bom aliado, e no caso geral, é nessa parte do relaxamento. É isso, doutora Rita? Concordo plenamente, plenamente. Tem várias técnicas que você melhora da dor, melhora do zumbido, porque você está melhor com você mesmo, né? Então, o relaxamento corporal, o relaxamento, né, mental, isso é muito importante. E que a gente não presta atenção, a gente às vezes não busca isso no dia a dia. A gente só vai acumulando tensão, acumulando tensão. Então, agora, tem que cuidar muito da manipulação da região toda de cabeça, pescoço, da face, porque se houver alguma outra questão mais específica, uma massagem geral não vai detectar. E aí, já assim como massagem pode melhorar, eu recebo pacientes que pós-massagem apareceu zumbido ou piorou o Isso, zumbido existente. Então, exatamente. tem que ver o que quer dizer a palavra massagem, né? Uhum. Exatamente. Então é muito importante, é interessante vocês fazerem, por exemplo, com um profissional que seja especialista para saber manipular da maneira correta, entendeu? Para não ter esse perigo aí, digamos assim, de piorar, tá bom? É... Deixa eu ver, vamos dar a oportunidade aqui para outros. Hamilton Duarte, o zumbido, existe zumbido psicológico, digamos assim. Acho que o que ele quis dizer é zumbido de causa por seja causado por estresse, pela ansiedade, por pânico, por burnout. Isso é possível e muito, não é, doutora Rita? O zumbido nunca é imaginário. Ele não é puramente psicológico no sentido de imaginário, que Não. é o que a gente na síndrome de sensibilização central do cérebro, isso é muito, muito falado. Por exemplo, naquelas pessoas que desmaiam quando está calor. E antigamente isso era dito que era coisa da cabeça das jovens, das mulheres. Não é nada imaginário. O que existe é uma bioquímica cerebral que não está trabalhando direito. Você talvez ou passou por um estresse ou não precisa nem passar, mas a tua baixa de vitamina D, que é um fator muito importante de você deixar bem certinho, porque trabalha muito os neurotransmissores, né? Pré-depressão e tudo. Então, às vezes, você está com alguma coisa não tão bem calibrada, né, de bioquímica cerebral, de neurotransmissão, e por isso aparece uma irregularidade elétrica na via auditiva que é percebida como som lá na área cerebral da audição. E isso reverte, isso é só tratar que melhora. Perfeito. Uma pergunta aqui do Rômulo. Qual é o principal tratamento para zumbido de origem muscular? Rômulo, eu sou fisioterapeuta, especialista em zumbido, então a fisioterapia é de grande importância nesses casos. Um fisioterapeuta especialista para te avaliar corretamente, para poder organizar de uma forma melhor o tratamento. Junto a isso, muitas vezes, lógico que o trabalho é sempre com o otorrino e o fisioterapeuta juntos, muitas vezes os otorrinos também prescrevem medicamentos específicos para esses tipos de zumbido. Às vezes sim, às vezes não precisa, só a fisioterapia. Não é, doutora Rita? O que é que você poderia complementar? Eu evito remédio ao máximo nesses zumbidos musculares, né? Primeiro, quando vai fazer avaliação com a fisioterapeuta, se tomar remédio, mascara. Então, Sim. não é uma boa medida. Depois que fez a avaliação, se confirmou, o tratamento é na fisioterapia, né? Então, alguns casos pontuais em que o travamento é tal que a fisioterapeuta não consegue trabalhar, não consegue chegar melhor, o paciente está muito queixoso. Então, a gente até pode prescrever um relaxante muscular à noite, para que ele destrave um pouquinho. Às vezes tem a parte de manipulação intraoral, que fica mais complicada de fazer, porque Uhum. dói muito, uma Sim. seta muito. Então, é difícil na hora da sessão com a físio ela poder chegar no ponto que ela precisa. Tem pontos Isso. mais profundos. Então, às vezes, a gente tem que comer mingau pela beirada, né, Karina? Que, aliás, a terapia que vocês fazem é bem isso. Eu já fiz e é assim, é um monte, é um mapa de pontos. Não dá É. para
todos ao mesmo tempo. Então vai indo, a gente vai deixando e sai de lá flutuando, daqui a pouco volta tudo. Essa oscilação é normal, é esperada. Tem dias que o zumbido vai piorar. Isso faz parte do tratamento do zumbido muscular com a fisioterapeuta especializada. Então, remédio a gente procura evitar. Mas um relaxante muscular, se for para receitar, seria um relaxante muscular e não um anti-inflamatório ou um analgésico simplesmente que não vai ter efeito. Outra coisa, Muito bom. até o antidepressivo ajuda. Existem antidepressivos que têm uma ação no controle de dor, né? Existem determinados antidepressivos que vão muito bem para a dor. Dose baixa e controla bem a dor. Mas aí são casos já de dor por fibromialgia ou outras questões associadas a quadros depressivos ou não, né? Que daí existe uma outra família de remédio que pode ajudar. Perfeito. A última pergunta da noite, da Carla. Nossa, não passou rápido? 1 hora de live, gente. Olha só, Carla, fonoaudióloga. Por que em alguns casos, com o uso do aparelho auditivo, alguns pacientes têm a percepção que o zumbido aumentou? Excelente pergunta. Aí vai já dar avaliação, vai dar indicação do aparelho, né? Tem a perda de audição, se o paciente tem, assim, resumidamente, porque tem muita coisa. Às vezes só a audiometria não é suficiente para ajudar a fonoaudióloga, a audiologista que vai fazer a adaptação desse aparelho. Nós temos, por regra, fazer a pesquisa de tolerância para som. Nós sabemos que praticamente metade dos pacientes com zumbido tem sensibilidade a som, né? Tem hiperacusia ou tem misofonia, e isso dificulta um pouco para que ela faça o ajuste de ganho de amplificação do aparelho. Se ela tiver a medida do limiar de desconforto, ela já vai ver o campo dinâmico ali, o quanto ela pode se aventurar com o volume desse aparelho de ganho, no ponto de não incomodar o paciente. Então, essa é uma adaptação. Testar aparelho em paciente com zumbido é outra conversa, né? O paciente faz um teste prolongado, o paciente tem que entender muito do médico de que o teste, o aparelho não é para o zumbido, é para perda de audição, né? Esse paciente vai ter uma adaptação que vai durar muito mais tempo, se é 2 meses habitualmente, para o paciente ter uma boa adaptação, até 6 meses, esse paciente vai ter que ir devagarzinho, né? Mas tudo com o exame, tudo sabendo, o paciente já está orientado e a adaptação ocorre um pouco mais devagar, mas ela vai muito bem. E no que ela consiga perceber o benefício que é trazer os sons que não estava ouvindo, né, os sons de fundo principalmente, já melhora o zumbido. Já vai melhorar. Perfeito, muito bom, muito bom. Doutora Rita, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelas suas respostas. Foi sensacional, foi muito esclarecedor, né? Não só com relação ao nosso conteúdo do dia, mas também em relação às respostas também. Muitíssimo obrigada. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, a doutora Rita aqui, principalmente as pessoas que têm zumbido, né, que sofrem com o sintoma e tem pouca informação correta sobre a situação, né, sobre os sintomas que a pessoa tem. Então, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Próximas semanas temos de novo live com um novo profissional aí, especialista em zumbido, para poder tirar dúvidas, tá bom? Beijo grande, boa semana para todos. Uma oportunidade maravilhosa, Karina. Muito obrigada, né? É bom a gente sempre estar explicando sobre zumbido e é bom também reforçar agora no nosso tchau, se protejam, né? Mantenham tudo sob controle para que esse vírusinho não chegue perto da gente, tá? Tenha uma boa noite, Ana, Karina, que todo mundo fique bem. E até uma próxima. Usem máscaras e lavem as mãos. Beijos. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau.